Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Talk Show CDL SAP. Eu sou o Matheus Hermann e hoje vamos conversar com o André. Vamos descobrir alguns segredos, truques da sua carreira, negócios, empresa. Assim a gente espera, né? Que ele conte alguns segredos para nós da jornada de vida e carreira. André, seja bem-vindo. Obrigado, Matheus, pela oportunidade. E vim aqui para escutar, ver o que vocês querem saber de mim. E vamos ver se eu guardo algum segredo para levar embora ainda. Mas estou aí, né? No que eu puder ajudar, eu estou à disposição de vocês. Bem, André, obviamente que a gente vai querer saber todos os segredos, né? Em alguns momentos nós já conversamos, né, nos bastidores, porque o André é nosso vice-presidente aqui do CDL também, né? E tu me contava em outro momento e a gente quer saber como é que começou esse teu envolvimento no CDL, mas lá, não de agora, de quando tu era criança. Tu contou uma história, né? Pode contar um pouco sobre esse movimento todo com teu pai e tal? Tu pode falar sobre essa questão para nós? Sim, foi uma época que me marcou bastante, porque o meu pai trabalhava no comércio aqui em Sapiranga. Nós viemos morar em Sapiranga, na verdade, em 1977. Então, naquela época, a CDL fazia uma janta por mês. E o meu pai sempre representava a empresa que ele trabalhava nessa janta. E na época ele sempre me convidava para ir junto. E eu ia. Aí eu acompanhei assim, o que eu me lembro na época, o Nelson Nadler, o Reni Zimmer, o Tonídio das lojas Gonçalves, na época ele tinha, né, que era ali na rua da rodoviária, tá? Então, tem mais alguns empresários que agora não me lembro assim, o nome deles, mas uma vez por mês então a gente participava, e ali eles tomavam algumas decisões de como a CDL devia proceder naquele período. Era uma janta e ali eles decidiam, às vezes até eu acho que até presidentes eles escolhiam naquelas jantas ali. Era uma coisa assim bem amadora, né? Mas que deu resultado, porque hoje a CDL está onde está, porque começou daquela maneira, né? Que idade tu tinha, André? Uns 10 anos mais ou menos. Nossa, 8, 9, 10 anos por aí. Isso. Nós temos 10 anos, falando de mim, 10 anos de CDL, desde o CDL jovem, né? Tu começou com 10 anos já participando desse movimento, né? Que legal. Isso. E é muito interessante perceber essa jornada, o quanto a CDL literalmente faz parte da tua vida, né? Tu acompanha a CDL em primeira mão. Sim, com certeza. Quando, na época, eu fui convidado para participar da diretoria, quando o presidente foi o Álvaro, na primeira gestão dele, né? Aí eles mudaram alguns integrantes ali da diretoria e eu fui convidado a participar. E aí eu caí no meio daquela turma ali que tinha o Bart, o João, o Álvaro, o Fabrício. Tinha mais 3, 4 integrantes, assim, que agora não me vem o nome, mas eram, assim, pessoas bem representativas no comércio em Sapiranga, né? Aquilo ali foi uma virada de chave para minha pessoa e para minha empresa. Porque ali eu comecei a ver, assim, certas oportunidades que a gente estava dentro de uma caixinha, né? Eu participava, assim, dos eventos da CDL, mas não com tanta intensidade que nem ser membro da diretoria, né? E ali a gente abre muito caminhos. Se tu tem a cabeça aberta, tu consegue absorver aquilo que a gente debate dentro das nossas reuniões da CDL, tu consegue evoluir bastante. A gente comenta sobre isso ainda hoje, né? De que o que a gente quer é justamente essas trocas que a gente vem construindo hoje, né? E a gente propôs justamente o Talk Show, né? CDL SAP, para a gente poder trazer essas trocas, mas não só para uma plateia, e sim para o público que está em casa, que está assistindo e pode ter esse entendimento da cabeça do empresário, né? Então, para convergir com essa questão, hoje, qual é a principal insight, essa influência que tu tem, estando e participando dentro do CDL? Assim, o que mais te influencia hoje? Ainda mais como vice-presidente, né?
O que mais me influencia são as pessoas da diretoria que fazem parte da nossa CDL. Todas as reuniões que a gente tem, a gente sempre sai com algum aprendizado, né? E isso para mim é uma coisa assim, que não tem valor, não tem faculdade que paga, né? E não é só nas nossas reuniões, porque depois a gente tem os nossos grupos que a gente sempre estamos em contato para resolver as demandas que a gente levanta nas nossas reuniões, né? Porque não é só lançar a demanda e deixar em stand-by, né? Tu tem que ir atrás daquilo ali para se concretizar, né? Então, a influência que a gente tem, assim, do meio do comércio, que para mim é muito, que eu valorizo bastante. O quanto o comércio, né, a cidade tem a oferecer negócios, serviços, e como tu bem colocou, na diretoria a gente vê muito isso. As ideias são muitas, né? O grande desafio é a gente realmente executar, colocar em prática. E quem olha de fora muitas vezes tem essa percepção, né? Faz a reunião, organiza que essas ideias são boas. E agora, como viabilizar, como executar essas ideias? Então, o quanto a gente se envolve, né, no trabalho voluntário, o quanto a gente dedica de tempo, justamente por acreditar. Acreditar que educando o mercado, colaborando com pessoas, né, a sociedade cresce. Acho que esse é o ponto principal, né? O quanto a nossa entidade tem essa preocupação de mostrar a sociedade, desenvolver a sociedade em cima disso. E nessa conotação que tu trouxe da faculdade, né? Que o quanto a CDL foi uma faculdade, o aprendizado em si. Voltando um pouco na tua jornada, tu teve um envolvimento com a CDL muito cedo, mas crescendo na vida adolescente, primeiro emprego, o que te levou de fato a empreender? O que te levou a ser empresário? Que ainda tu estava, né, olhando... Sim. Como eu falei anteriormente ali, o meu pai veio, nós viemos morar em Sapiranga em 77. Ele trabalhou por 5 anos numa outra empresa. Aí, por influência dos amigos dele, ele resolveu abrir a relojoaria na época. Ele não trabalhava com óculos. Ele era relojoeiro. E aí ele abriu uma relojoaria lá no bairro 7. Um pouquinho para lá da Sociedade 7 de Setembro. Numa salinha 4x4, com o intuito mais de prestar serviço de conserto de relógio. Que na época o relógio dava muita manutenção ainda, porque é um relógio mecânico, não tinha esses relógios hoje que são a quartzo, né? A pilha, né? Eles eram relógios automáticos, eram mecânicos. Então ali ele começou, ele abriu, no caso, eu tinha 12 anos na época, e eu ajudava ele. Eu estudava de manhã e de tarde eu ajudava ele já nas funções da relojoaria. Em 87, ele veio a falecer. Aí eu tinha 17 anos na época. E aí a minha mãe disse, agora o que nós vamos fazer? Eu disse, não. Aí que eu entrei no mundo empreendedor, não consegui mais sair. Não foi nem escolha, eu acho que nem imposição. Foi uma obrigação, né? Aconteceu. Então... Mas, André, aí tem um legado já. Sim. Já vem um legado. Sim, já tem um legado. É que o modelo de negócio naquele período era diferente. Você podia abrir um comércio assim, com pouca mercadoria, que aquilo tu conseguia prosperar. Né? Hoje é completamente diferente, sabe? Então, isso foi em 87. Aí, em 94... quando eu casei, aí eu tive que tomar uma decisão, porque aí eu já tinha o meu irmão que também me ajudava na ótica, na relojoaria lá no bairro 7, e eu via que nós não ia conseguir tirar recurso para 2 famílias daquele negócio ali. Aí apareceu uma pessoa que entendia de óculos, de ótica, e eu não entendia nada de ótica. Foi quando eu abri uma sociedade com ele, com essa pessoa. Na época, a antiga rodoviária de Sapiranga tinha saído dali, tinha ido lá para onde é hoje. E aquelas 2 salas ali desocuparam. E aí eu aluguei a sala onde era a lancheria, não onde era a venda de bilhete, onde era a lancheria.
Só que, gente, aquilo ali era um salão, né? Mas como aquele ponto ele estava meio assim depreciativo, porque era uma lancheria de rodoviária, nós conseguimos fazer um preço do aluguel bem baixinho no início, né? E ali que eu entrei no mundo da ótica. Através desse meu sócio, eu entrei no mundo da ótica, eu fiquei nessa sociedade 2 anos. Aí, por alguns desacordos, a gente não tinha acordado muito bem como é que essa sociedade ia se desenvolver, a gente não tinha acertado o Prolabore, sabe? Eram umas coisas assim bem loucas, né? E aí não deu certo. Aí eu vendi a minha parte para ele, aí que eu abri a Destaque, que é hoje a Destaque. Eu abri ela na época que inaugurou o Shoppingzinho das Rosas, que era uma novidade em Sapiranga, né? Shoppingzinho das Rosas, com aquele teto de vidro. E tinha muito comércio dentro do shoppingzinho. E aí eu trouxe também a Miriam, quando eu casei com ela, ela trabalhava no setor calçadista, eu trouxe ela para dentro da Destaque. Era eu e ela no início que tocamos a empresa, né? Nós atendia balcão, eu consertava relógio e já consertava alguma coisa de joias também, né? E a ótica aí eu também trabalhava naquela época, abriu como ótica junto, né? Depois que eu peguei o negócio da ótica, que são esses 3 segmentos, eles caminham juntos, né? Ótica, relógio e joias. Esses 3 segmentos eles caminham junto, então. E aí em 94 surgiu a sala da João Correia, onde é hoje a sede. Aí ali mudou, porque aí o que aconteceu? Eu lá dentro do shoppingzinho pagava um valor de aluguel, fomos para João Correia, o aluguel triplicou, vamos dizer, tá? Triplicou. Mas foi uma coisa que a gente acertou, porque tá até hoje ali na João Correia, hoje é uma referência, né? Então, mas aí eu senti necessidade de me aprofundar mais na questão da ótica. Em Porto Alegre tinha um curso de técnica em ótica, que era um curso de 2 anos, de segunda a sexta, com um intervalo só em fevereiro. E na época era das 7 da noite às 11 da noite. E aí eu falei com a Miriam, ela achou um desafio, porque teria que ir a Porto Alegre todos os dias, né? Porque eu ficava na ótica durante o dia, né? Saía daqui às 5, às vezes às 6 horas, ia a Porto Alegre todos os dias. Então foi 2 anos assim que muito desafiadores para nós, mas também de muita aprendizado. Porque ali nós tínhamos 30 colegas e todos lojistas. E aí todo mundo falava dos seus problemas também, né? Foi uma outra faculdade que eu tive ali. E aí tinha colegas ali que vendiam uma quantidade de óculos que eu dizia, não é possível. Tu tá de brincadeira comigo, não pode ser verdade. Mas era. Aí eu vi que o ramo da ótica era muito promissor, né? Então, aí em 99 eu me formei em técnica em ótica, que hoje poucas pessoas sabem, mas para tu ter uma ótica, tu tem que ter um técnico responsável, como a farmácia, né? Você tem que ter um técnico dentro da ótica que é responsável por aquilo que você vende, porque queira ou não queira, você está lidando com saúde, né? E André, dentro dessa visão, né, hoje a empresa, ela vem de um negócio de família, tu trabalha com saúde, né, de um jeito ou de outro, e toda essa tradição, como o Mike colocou antes, né, foi uma necessidade, não foi algo que tu escolheu de fato, mas ouvindo tu falar e conhecendo um pouco dos bastidores também, tu tá saindo muito bem. Olha, tu se adaptou bem ao negócio que surgiu na tua vida, né? Abri um parênteses, Matheus. Eu me formei técnico contábil no estadual, que era naquela época, técnico contábil que tinha, né? Isso, né? Aí, por influência de um professor, eu fui fazer economia na Unicinos.
Aí eu tive não sei se era o azar ou o que foi, que nós vínhamos de 3 greves estaduais, no estadual. Eu caio no Unicinos, 3 meses de férias, 3 meses de aula, 3 meses de greve. Aí eu pensei, isso aqui não é para mim. Porque eu venho já de 3 greves. Aí o que acontece? Como dezembro sempre é um mês, que para o varejo é o mês mais importante do ano, né? Eu tinha aula no estadual, falando agora, tá? E aconteceu a mesma coisa na Unicinos. Aí eu disse não. Aí eu larguei a cadeira, não fiz mais, porque aquilo ali eu não achava justo você pagar aquele valor de faculdade e não ter aula, né? E aí quando retomou as aulas, eram aquelas aulas assim, sabe? A jato, assim, ó. Em uma noite tinha 3, 4 cadeiras, que na verdade era para durar muito mais, né? E aí eu desisti daquilo ali e disse, não, agora eu vou empreender no meu negócio mesmo. Literalmente a vida foi te levando por outros rumos, né? Que não necessariamente tu escolheu. Foi acontecendo fatos, tu foi observando e recebeu vários sinais, né? Pra ficar no ramo da família. 3 greves em seguidas. Mas essa reflexão, André, é interessante ver essa questão da adaptação, né? O quanto o empreendedor, o empresário, tem essa característica sempre. Porque quem não tem essa vontade, vamos colocar assim, de se adaptar e gostar de aprender, de ser curioso, desiste de empreender, desiste de ser empresário. Porque é algo que realmente tu não estuda diretamente para ser, mas tu precisa aprender a ser. Normalmente o empresário vem de uma outra função específica, né? Daí o pessoal brinca, daí virou empresário, por necessidade, por obrigação. A profissão, né, na verdade, que a gente escolhe ou às vezes acaba nos escolhendo em vários, né? Porque a nossa história, as histórias não variam, mudam tanto assim, né? Eu fui trabalhar no escritório de contabilidade e me formei contador, foi nessa questão também, né? Então, como isso acaba impactando em tudo que a gente vai fazer na nossa vida, né? E hoje, te perguntando então sobre uma questão específica assim, qual o maior medo que tu tem em relação a tudo isso que tu viveu e qual o maior medo que tu tem hoje, né? Em função de todas essas vivências, tudo isso que aconteceu, que nesse curto espaço de tempo que a gente tá conversando aqui, tu colocou, porque assim, né, André, não vou nem te perguntar os desafios, porque tu já falou eles, que foram gigantes, né? Mas qual o medo? Porque assim, outro dia eu escutava uma frase, assim, li até uma frase que dizia assim, o medo é uma doença. E fez muito sentido aquilo para mim, porque ele te consome. E nós, como empresários, às vezes a gente tem muito mais medo e acaba não tendo coragem de fazer aquilo que precisa ser feito. Só que se a gente não fizer, ninguém vai fazer por nós. Então, qual é o medo que tu tenta superar a cada dia que tu pode passar de experiência para nós, para que a gente também entenda que a gente está nesse barco, porque não é diferente, né? Não, perfeito, Marco, é isso mesmo. Mas eu vejo assim, ó, eu acho que medo no meu caso, assim, não é que eu não tenha medo, tá? Eu tenho receio. É um pouquinho diferente de medo, tá? Receio é uma coisa assim que tu tem que ter. E medo, de repente, é aquilo que você não ter mais força para conseguir superar os desafios que tu tem no dia a dia. Tá? Porque eu já passei por plano econômico, vários planos econômicos. Nós tínhamos uma inflação de 60%, que a gente ia no banco de manhã às 11 horas aplicar o dinheiro, às 4 tu ia de novo, porque aquela aplicação não rendia o tanto que a outra, né? E a minha mercadoria, ela é muito atrelada ao dólar, então tu tinha que achar uma maneira de tu conseguir vender tua mercadoria para ela não ficar defasada naquela época, né? Então, plano econômicos, assim, a gente passou por vários, né? Então, essa parte já não tem mais tanto medo, porque já sou meio calejado, né? Tá? Então, o meu maior receio ou medo mesmo é esse, de não ter força para encarar os desafios que passam dia a dia. Por enquanto a gente tem, né? Tá tranquilo, mas é uma questão de ser estudada sempre, né? Referente a essas questões que tu falou de planos e tal, né? Nós pegamos um pedacinho, mas eu não lidava ainda com recursos financeiros nesse momento, né? E tal. Mas foi um desafio, realmente, foi um desafio gigante, né? Para quem viveu esse período, né? Porque tinha que
inventar a roda ali praticamente para conseguir fazer com que o dinheiro tivesse seu valor, né? Então, imagino realmente que seja, né? Mas gostei muito da tua definição de medo. Eu nunca tinha pensado sobre esse viés, né? De a gente não ter... O medo é quando a gente não tem mais força, né? Para fazer algo diferente, né? Então, interessante. Porque eu acho assim, Marcos, se tu tem força, digamos assim, ó, fazendo uma analogia, tá? Se tu quebrar as 2 pernas, se tu tem força, tu te recupera e 1 ano tu tá caminhando de novo e vai. Claro que dá um revés, mas tudo bem, entendeu? Então, é nesse sentido que eu quero falar também, né? Entendeu? Assim, é medo de não conseguir mais forças para encarar o desafio do dia a dia. Muito bem colocado. O medo, ele é paralisante, né? Enquanto tu não tá paralisado, tu ainda não tá com medo. Tu pode estar temendo algo, mas é impressionante. E tem um gatilho que a neurociência traz muito, que é essa questão do luta ou fuga, né? Toda vez que tu é colocado em xeque, a gente entra nesse modo, que é binário. Ou tu vai olhar o desafio e vai lutar, ou tu vai olhar o desafio e é hora de fugir, porque se eu não correr, já perdi. E é mais ou menos esse conceito, né, de medo e coragem. Luta ou fuga. Vou ficar pra lutar ou vou correr pra viver. Um amigo meu sempre brincava, né? Enquanto ele corria, a mãe dele tinha filho vivo. A ideia... Ele levou ao pé da letra a ideia do luta ou fuga, né? Mas o conceito aberto, assim, pra gente trazer pro mundo dos negócios, né? E o quanto todas as vezes o mundo dos negócios vão mesclar o estilo de vida com o tipo de negócio e a economia. É um conjunto que a gente não tem como escolher, né? A questão de poder econômico, inflação, são fatos que independem do nosso conhecimento e da nossa vontade de fato. A partir desse conceito, o que hoje o André ia dar de conselho para alguém, um empreendedor, um empresário que está começando hoje, sabendo tudo que tu sabe hoje? Produto, serviço, mercado, região. O que tu olha assim, olha, se eu pudesse recomeçar, eu ia recomeçar dando esse conselho. Como eu falei, na época que a gente abriu nossa empresa, tu não precisava ter os dados que tu precisa ter hoje. Eu acompanho muito aquele programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Então, o domingo de manhã que aparece lá um empreendedor que foi para uma cozinha caseira em casa, fez bolachinho, fez um docinho, um brigadeiro e foi para a rua vender. Segunda, terça e quarta aqui no centro de Sapiranga tem 3, 4 fazendo isso. Ele foi influenciado por uma coisa de paixão, tá? Então hoje a pessoa que vai empreender, ela tem que fazer um estudo de mercado, saber qual o público ela quer atingir. Porque não adianta tu querer abrir hoje um negócio para ti sem estar bem estruturado. O consumidor hoje não entra mais numa lojinha porque ele vai comprar porque ele está com pena de ti, porque tu abriu um negócio ali e está com pouca mercadoria, né? Então, se eu hoje fosse abrir de novo uma empresa, eu faria um estudo e tem... na internet tu encontra alguns aplicativos ali que te aconselham a fazer isso. Uns dados também que tu consegue pegar. Tu fazer um dado na tua cidade, ver se o público que tu vai atender, ele já está sendo bem suprido ou não. Isso tudo são coisas assim, estudos que tu tem que fazer. Porque hoje é muito caro você abrir você precisa investir demais para abrir uma empresa e depois ter que fechar ela. E às vezes a pessoa abre uma empresa com um recurso próprio e aí o negócio não dá certo, ele tem que pedir dinheiro emprestado para conseguir fechar. E aí ele, se ele for num banco, aí ele está enrolado por bastante tempo, né? E aí pedir para um amigo, para um parente, sempre aquele negócio, né? Não deu certo, eu preciso de um recurso agora para poder fechar, né? Então eu vejo assim, ó, a pessoa que vai empreender hoje, ela tem que ter
um é estudo de mercado e saber qual público-alvo que quer atingir. Falando sobre isso, então, como contador que sou, né? E vivo muito isso já há 25 anos. Realmente, eu escuto muito, assim, né? Empresários falando, empresários que querem ser empresários, não são empresários ainda, né? O amadorismo, né? Hoje não tem mais, eu vou dar... Se usa muito essa expressão, né? Eu vou dar um peitaço, né? Muita gente falou, ainda fala isso, né? E eu digo e repito, quem dá peitaço vai quebrar as costelas. Vai quebrar, porque não é assim mais que faz as coisas. Pode ser que um ou outro dê, né? Vai conseguir fazer e vai conseguir algo, mas quando tem gestão nos negócios, e muitas vezes se comparam, né? Nós nos comparamos, mas se comparam em, como é que aquele tá bem? Ou sempre a culpa é de alguém, né? Nunca a responsabilidade é da gente. A culpa é sempre de alguém. Se não é do imposto, é do cliente, é do parente, é do banco. Sempre a culpa é de alguém. Mas a gente tem que assumir a responsabilidade, né? E com gestão dentro do negócio, como tu falou, né? Eu preciso de recurso, mas quanto que eu preciso de recurso para abrir um negócio? Eu acho que com 5, eu não acho nada, não dá para achar nada. Tem que ter certeza daquilo que tu tá fazendo. Porque tu tá investindo um dinheiro, e se tu tá investindo um dinheiro, tu quer o retorno desse recurso que tu tá investindo. Porque empresa pode ser qualquer uma, até uma instituição de caridade. Empresas precisam de lucro. Elas não funcionam de outro jeito. As empresas que não têm lucro têm superávit, né? Então, elas têm que reinvestir esse dinheiro, seja a associação, seja o CDL, né? Como a gente tem aqui hoje, né? E na posição de diretor financeiro administrativo, a gente acaba tendo que olhar isso. E todo mundo olha para isso. Seja quando está bem ou quando está mal, né? Sempre acaba se olhando para a parte financeira. Porque para tu fazer qualquer investimento, qualquer movimento dentro do negócio, tu precisa que o negócio dê lucro. Uma das perguntas que eu faço, né? E às vezes eu não posso matar sonhos, né? Que quando vem um cliente, que nem tu bem colocou ali, né? Eu vi lá no Pequenas Empresas e Grandes Negócios, me emocionei, e o empresário, o empreendedor, empresário, enfim, ele se emociona muitas vezes em fazer as coisas, né? E quer abrir um negócio. E em algumas perguntas que a gente faz, pequenas às vezes, não tem resposta. E são sobre as perguntas que a gente faz que vai motivando, porque a gente não para, de novo, né? A gente não para pensar, não tem com quem dialogar. Hoje a gente está fazendo esse talk justamente para quê? Ser propositivo, né? Trazer as pessoas para refletirem justamente sobre seus negócios. Eu acho que essa questão que tu coloca, né? Que hoje não dá para ser amador no negócio, porque tu vai colocar dinheiro na frente e tu possivelmente vai perder, porque tem outro ali que já estudou, que já olhou o mercado, que já fez todas essas análises, e ele vai crescer muito mais rápido. Então, ou tu vai ficar no mesmo tamanho, não vai conseguir fazer algo diferente, ou tu vai acabar sucumbindo, né? E a colocação que a gente traz sempre, né? Quando a gente está buscando informação, quando a gente está buscando trazer conhecimento, é justamente colocar fatos, dados, contar histórias para que as pessoas se identifiquem. A melhor forma de educar, de ensinar, é realmente contando histórias. O que já aconteceu, o que já acertou, o que já errou, né? E o que a gente busca com esse talk show da CDL SAP é justamente se conectar com as pessoas, mostrar que a entidade, que hoje a CDL Sapiranga está buscando educar mercado, educar a sociedade, o que é empreender, o que é a rotina de empresário, por que os empresários continuam, aonde a gente pode acertar mais, onde a gente pode buscar mais informação. Mas muitas vezes a gente vê que tem muito ruído de informação entre a teoria e a prática do dia a dia, o mundo real. E convidando, então, empresários da cidade, buscando contar suas histórias, aonde acertaram, aonde erraram, o que querem mudar, aquela velha história, aonde eu estava, aonde eu tô, aonde eu pretendo chegar. É isso que a gente precisa, né? E o Talk Show nasceu com essa proposta, que a gente pudesse conectar pessoas, contar histórias e poder, com isso, educar
que seja um pouco, né, do mercado. E histórias aqui da cidade, né? Esse foi o principal Local. propósito do talk show, né? Poder trazer o André aqui, que as pessoas que passam te conhecem, né? Outras pessoas que vão passar e já passaram, né, aqui, para justamente, olha, não, se ele fez, dá para fazer. Tu mesmo colocou antes dos óculos, né? Exato. Lá em Porto Alegre, tu viu que outras pessoas, né, faziam e tu pensou, não pode. Mas provavelmente tu viu a condição deles, o estilo deles, a forma com que eles conduziam as coisas e foi testar, né? Antes mesmo, ainda quando tu começou, né, André? Tu colocou que quando tu veio fazer parte do CDL, tu começou a ver um movimento de pessoas que às vezes a gente olhava assim, o que será que aquela pessoa está fazendo, né? A gente tem essa desconfiança às vezes, né? Sim, ele está fazendo gestão, tem processo, ele tem várias ferramentas que eu não sei usar. Às vezes eu comento sobre isso, né? A gente está lá fazendo um buraco com uma colherinha e a gente descobre que a gente pode ter uma pá. Mas dá para fazer com uma reta escavadeira, né? Então a gente tem ferramentas que a gente pode ter, só que a gente não tem acesso num primeiro momento. Quando a gente começa a fazer parte de um grupo de empresários, às vezes, a gente pode criar uma resistência. Não, né? Não é assim. Mas em algum momento aquilo vai fazer sentido para ti e tu vai querer te relacionar com aquele grupo para aprender, porque aqui mesmo, né? Tu faz parte de um grupo de empresários aqui que tem outras óticas e eu já vi tu conversando com eles. A gente precisa justamente se unir para trocar ideias e elevar o nível, né? O segredinho que a gente está tentando arrancar, né? A gente não vai contar, a gente nunca vai contar tudo, né? Alguma coisa sempre vai ficar, que é estratégico. Mas essas trocas são muito, muito, muito proveitosas. Que nem eu dizia, quando a gente vai para a faculdade para aprender a parte técnica. Mas a gente vai lá também para trocar ideias, né? E esse relacionamento que a gente pode ter em grupo aqui é várias faculdades juntas, né? Porque aquilo que tu vem, tu já pode aplicar na tua empresa no dia seguinte, né? E aí, para colher o resultado, não é no dia seguinte. É só com o tempo, que a gente às vezes não quer esperar, né? O plantando que se colhe, né? O grande desafio, a gente só tem que ter a coragem de plantar. Muitas vezes são os passos de fé. A colheita é certa, né? É isso, né? A colheita é certa. Se tu plantar, exato, tu vai ter. Se tu não plantar... Inclusive, é um único princípio bíblico, né, que não requer fé. A própria Bíblia coloca: o que plantas, colherás. Independente do que plantar. Plantou abacaxi, vai colher abacaxi. Pepino, vai colher pepino. Não adianta. Então, a grande reflexão que fica é a gente possibilitar essas trocas, né? E o Mike colocou referência ao segredo, que a gente brinca, né? De tão óbvio, às vezes, a gente não presta atenção nos segredos, né? Porque a gente conversa tanto, mas cada um tá focado, via de regra, em apagar o seu incêndio, né? Entre aspas, da sua vida, da sua correria. Mas pegando o André, nosso convidado de hoje, ele faz parte da CDL já há vários anos. A rede de óticas faz parte da rede VIS. Então, o quanto a troca, o grupo de empresários, é que sozinho é mais difícil. Aprender, trocar informações, crescer em conjunto é muito mais inteligente, muito mais estratégico. E essa fica a reflexão com tudo que tu viu do início até hoje. Se tu pudesse olhar para trás no teu negócio, exemplos, né? Participar mais de redes, Sebrae, CDL, o que tu teria feito diferente sabendo tudo que tu sabe hoje? Se tu olhasse pro teu negócio, o que tu poderia, se eu soubesse disso, ia ter feito antes. Não teria feito. Como tu falou, Matheus, hoje a Destaque ela faz parte da Rede VIS, que é uma rede de cooperação. Tá? Não é franquia, é uma rede de cooperação. E eu acho que isso eu teria feito antes. Ter me associado a uma rede, tá? Porque o que eu via? A gente participava de feiras do nosso segmento e tu não tinha aquela força junto aos teus fornecedores. Eles te recebiam, batiam nas tuas costas, assim, sabe? Mas não era aquela empolgação, né? Tu não tinha força junto ao teu fornecedor. Então surgiu essa oportunidade através da Fevale de formar uma rede de óticas, inclusive a unidade aqui de Sapiranga. Eu sou um dos sócios fundadores e faz 10 anos que nós estamos na Rede VIS, né?
E aquilo ali foi outro aprendizado, assim, foi outra virada de chave. Cada virada de chave que eu dou na minha empresa, mais difícil fica de eu ficar longe dela. Né? Mais difícil fica de eu me desligar dela. Hoje, nós somos de 15 associados na Rede Vis, mas cada associado fica gerindo o seu negócio. A gente pode dar conselho, né? Dizer como as coisas estão acontecendo, mas cada um compra aquilo que quer, aquilo que pode. Não é nada imposto. Tá? E voltando um pouquinho ao assunto antes, nós estávamos falando de empreender. Aqui nós não estamos falando para desestimular ninguém a empreender, tá, pessoal? Não é isso que nós estamos fazendo. Pelo contrário, né, pelo André? contrário. É motivar, mas motivar assim, ó, com a cabeça no lugar. Uma das alternativas que tem, eu particularmente não gosto muito, mas é a franquia, tá? Porque às vezes a franquia te traz os estudos que tu precisa, os dados que tu precisa e já traz a gestão do negócio. Desde que tu tenha consciência que tu tem que trabalhar uma porcentagem para a tua franquia, né? Mas é uma alternativa bem assim, que não pode ser descartada. Para quem não tem experiência nenhuma em empreender, tá? Para mim, não me serve. Eu prefiro a rede de cooperação, que tu tem voz ativa dentro da rede, é tudo feito por votação. Eu estou falando da nossa, mas as redes de cooperação são quase todas nesse sentido. E um conselho que eu posso dar para aquele empreendedor que não participa de uma rede de cooperação, se ele tiver oportunidade, vai atrás que dá resultado. Tá? Claro que eu não tenho perfil para ter filial. Meu perfil, eu não quero ter 10, 12 lojas. Tá? Meu perfil não é esse. Então foi uma maneira que eu achei de ter mais representatividade perante o mercado. É importante ter essa visão, né? O quanto cada empresário tem o seu perfil de negócio, o seu perfil de empresa. E que a gente não quer entrar no mérito do que é mais certo ou mais errado. Muito pelo contrário. Cada um tem uma essência. Tem gente que gosta de ter 10, 12 empresas, lojas, diversificar. Outros querem um negócio que seja funcional, que dê uma vida confortável, uma vida boa e tá tudo certo. Melhor do que saber o que eu quero, é saber o que eu não quero, né? Tá definido. Isso eu não quero pra mim, né? Porque tá... Perfeito. Deixa eu só colocar mais uma outra diferença que eu tenho por mim, tá? A diferença entre empreendedor e empresário. Para mim, empreendedor, eu hoje sou empreendedor, tá? Por quê? A minha empresa depende muito de mim ainda, da sócia, da Miriam, né? Sim. É diferente do empresário. O empresário já é aquele que ele já está um pouco acima, que a empresa dele não depende mais tanto dele. Ele conseguiu dar um passo além, que ele já consegue ficar um tempo sem se dedicar à empresa. Ele conseguiu fazer aquela empresa funcionar sem estar muito presente. Já nós, eu acho que a maioria é empreendedor. E outra coisa, empreendedor é assim, ó, pessoal, não tem... Agora está em discussão, né? 6 por 1, 5 por 2. Empreendedor é 24 horas por dia. Gente. Alguém sempre paga a conta. E sempre é a gente. Tá? Então, se essa pessoa que está pensando assim, abrir um negócio, tem essa disponibilidade de se dedicar, porque é muito, como é que eu vou dizer, tu olhar assim pro teu vizinho e dizer, mas o cara tem uma casa, tem um baita de um carro, porque ele é empresário, é empreendedor. Mas às vezes aquilo ali tu conquista com muito suor, né? Não é assim, não cai do céu. É que via de regra, né, André, o empresário, o empreendedor, ele trabalha 7x7, né? E, literalmente a cabeça não para. Tu tá criando estratégias, tá pensando nos BO da empresa, não importa se é horário comercial ou não, né? Tu não consegue esquecer, não tem uma outra cabeça, vou levar para casa agora a vida pessoal.
a vida do empresário, do empreendedor é uma só, né? O CPF é o mesmo que paga todas as contas, seja da empresa ou da casa. Só reforçando isso, Matheus, a minha esposa, a Miriam, é sócia da empresa. Então, a gente sai da loja, vai para casa. A gente tinha colocado que nós não íamos falar de trabalho em casa. Cara, não dá meia hora, no terceiro, quarto chimarrão, estamos falando de negócio. Sabe? Vida real. A vida real é essa, A vida sabe? real Parece que a gente não tem uma vida familiar. Parece que não tem problema na família. É só na empresa. Entendeu? Mas assim, aí daqui a pouco um olha pro outro e diz assim, o que nós estamos fazendo, né? Estamos falando de novo da empresa, sabe? Mas não adianta, gente. Empreendedorismo é isso, é assim, Tá na pensar veia, nisso né? 24 horas por dia, né? Tá na veia. Ou tu é, ou tu não é. Porque a gente vê muita tentativa de pivotagem, de sair do CLT, muitas vezes, né? E vem toda aquela crítica. Eu fui CLT durante muito tempo também. E também criticava algumas situações e tal, mas quando tu te torna empresário, né, aí é que tu vê todos os perrengues que tem, que antes tu criticava, e agora é contigo, né? Agora bota lá, vamos ver o que tu vai fazer, como tu vai agir nessa situação, né? Porque daí são as decisões que tu tem que tomar no dia a dia para que o teu negócio aconteça. E aí vem isso, né? Tu colocou bem a situação, né? Minha esposa não é minha sócia, mas ela é minha sócia em casa, né? Na minha Exato. vida conjugal, enfim. E acaba que cai nela também. Eu também acabo fazendo isso. A gente acaba falando sobre, né, essas questões da empresa. Porque é dela também, né? Que de fato a gente não tem duas vidas, né? Temos Não. uma vida só. Não tem. A gente acaba querendo separar muito a vida pessoal, a vida profissional, mas o quanto mais a gente conseguir entender que, na minha leitura, a única saída é a gente conseguir organizar a vida pessoal e a vida profissional, porque a vida é uma só, né? De qualquer forma, casal, casamento, né? É sociedade. Então a gente acaba sendo sócio em tudo. Nem todo mundo tem essa clareza que, né, o casal é sócio em tudo, de um jeito ou de outro. Acabam que, infelizmente, uma grande parte descobre isso só no divórcio, né? Que era tudo meio a meio, que eles eram sócios e não sabiam. Mas para reflexão, né, de consciência mesmo, né? O empreendedor, o pessoal brinca muito, né? Trazer para o nosso debate aqui, a ideia é que da liberdade de ser empresário, a liberdade de ser empreendedor, né? Mas, de fato, o empreendedor, ele é proprietário do seu próprio emprego. Ele é empregado dele mesmo, então as responsabilidades são muito maiores, né? Porque ele vai cobrar ele mesmo, né? Vou ver com o meu chefe. Não dá, não vai de novo chegar, não vai chegar cedo em casa de novo. É fácil quando alguém tem a decisão, toma a decisão por ti, mas quando tu precisa tomar a própria decisão que vai influenciar na vida de um monte de pessoas e na tua, pesa. Porque toda a responsabilidade é tua, né? E qualquer movimento que tu fizer vai dar o destino certo ou não tão certo, vamos dizer assim, porque a gente também passa por perrengue, né? Não é só coisas maravilhosas que acontecem no negócio. Mas de encontro a essa questão, André, hoje o que tu considera dentro do teu negócio o mais importante que tu tem na tua empresa hoje? Né? O que tu considera como a questão mais importante dentro do teu negócio? O meu cliente. A minha maior riqueza é... O meu negócio, ele sofre altos e baixos, tá? Não só o meu, mas de todo mundo, acredito, tá? Mas a maior riqueza de uma empresa, eu vejo que é o cliente. Porque sem o cliente, tu não se sobressai, tu não consegue tocar o teu negócio adiante. Tá? Então, a gente tem, por filosofia, atender a necessidade do cliente. Porque como a gente trabalha também com serviços, né? Às vezes o cliente quebra um óculos, uma coisa assim, um conserto até de uma joia. Eu vou sair amanhã, vou num casamento e eu preciso isso para amanhã. A gente tenta resolver. Óculos também a gente tenta resolver no mais o prazo, porque o óculos já envolve saúde, né? Às vezes a pessoa tem um óculos só e precisa daquele ali para trabalhar, para estudar. Então a gente tenta assim o mais resolver o mais breve possível e entregar tudo aquilo que tu combina com o teu cliente. Tu combina uma coisa com o teu cliente, tu tem que entregar aquilo ali.
Se tu acha, eu não sei se eu consigo entregar isso aqui amanhã, um serviço, não promete para o outro dia, porque o cliente concordou em entregar daqui a 2 dias, certo? Se tu ligar para ele um dia antes, ele vai dizer, show. Gerou uma expectativa nele, né? Agora, se tu não conseguir entregar e tu entregar depois, já ficou um ruído aí no meio, né? Então eu vejo assim, que quando eu digo entregar tudo aquilo que tu promete, eu estou falando também de qualidade, tá? A gente trabalha com produto que são lentes que o cliente não tem como saber a lente que tu colocou no óculos dele é aquela que tu vendeu. Tá? Eu trabalho também com vendas de joias, então o cliente também não sabe se tu está entregando aquele ouro que tu combinou com ele. Ele não vai pegar aquele ouro e vai levar num outro lugar para ver. O outro joalheiro não tem nem como saber com exatidão o que tu entregou para o teu cliente. Tem que fazer uma outra análise, que aí envolve muita coisa, né? Então eu vejo assim, tudo aquilo que tu trata com o teu cliente, tu tem que entregar, né? E aí entra, às vezes, tu não consegue entregar pelo melhor preço, mas eu procuro trabalhar qualidade com preço justo. Tá? É isso que a gente tenta, assim, trabalhar nesse sentido. Deixo, às vezes, de fazer algum negócio dentro da ótica, porque tem algum orçamento que eu não consigo cobrir. Eu penso assim, para mim cobrir esse orçamento, eu vou ter que baixar muita qualidade do meu produto. Então eu deixo de vender. Tá? Se o cliente entender isso, tá perfeito, né? Agora, se ele não entender, ele acha que ele opta pelo orçamento, aí eu foge da minha alçada aí, né? Mas a gente tenta explicar e, dentro do possível, eu sempre entrego aquilo que a gente promete. Tu acabou de falar os valores da tua empresa, né? O propósito que tu tem por ela, né? Que é entregar esse serviço de qualidade, ser transparente com o cliente, né? A verdade vende, né? Que em algum momento podem descobrir, se não for, né? Um produto que nem tu disse, é difícil, eu não uso óculos, mas joia mesmo, né? É 18, não é, né? Como é que é, né? Tá certo, não tá certo? A gente vai na confiança, né? É justamente isso. São os valores do teu negócio. Isso, como a gente também presta serviço de conserto e transformação de joias, né? Às vezes a pessoa traz um ouro velho, a gente transforma uma joia nova. Né? Isso, inclusive, a gente mesmo faz. E a gente tem o hábito de pesar na frente do cliente, né? E entregar para ela depois, pesa de novo na hora de entregar, porque mais uma vez entra aquela parte assim, da transparência, da honestidade, né? Eu vou dizer assim, às vezes a pessoa traz, vamos fazer uma analogia, tá? 10 gramas de ouro para fazer um par de aliança que deu 6 gramas. Sobrou 4, certo? Não vai sobrar porque tem um pouquinho de quebra, mas enfim, sobrou 3,5 gramas. Eu podia ficar com 1, 2 gramas, o cliente nem ia se dar conta, né? Mas o que aconteceu? Eu devolvi aquelas 3,5 gramas, muitas vezes ele já deixa para fazer uma outra joia. Entendeu? Ou ele leva e mais cedo ou mais tarde ele vai voltar para transformar aquele ouro velho em uma outra joia. Então é um ciclo, né? É um ciclo que ele se torna um ciclo saudável. Né? Próspero. Se eu fico com 1 grama dele ou 2 gramas, de repente ele não ia nem falar na hora, sabe? Mas porque tem cliente que não fala, né? Mas o intuito não é esse. Né? O intuito é sempre trabalhar com transparência e o que eu não quero para mim, eu não quero para o meu cliente. Valores. A clareza dos valores, né? Como é importante a gente... Que é o que a gente vive, né, Matheus? Não é o que a gente diz. O dia a dia. Né? É o que a gente vive. No dia a dia a gente faz isso para o nosso cliente, né? Para os nossos associados. Os valores que tu traz com tanta clareza, né? Se a gente não vive eles de fato, como o Mike colocou, né? Vira preço. E preço é negociável. Daí é outra história. Valores não, né? Quando bate nos princípios e valores da marca, da empresa. Mas acima de tudo, né? Do CPF. Da pessoa que está à frente. O grande diferencial é ter essa consciência que
o ser humano é o maior diferencial da marca, porque é ele que vai defender, expor, concordar ou não com as condutas, né? Frente a um mercado, a um universo de possibilidades que hoje, né, tu tem formas de... Tu colocou muito bem, né? De ganhar, de fazer dinheiro sem que teu cliente perceba. Mas a transparência vem primeiro. E com essa transparência vem os desafios maiores de manter-se forte e vivo no mercado. Com essa consciência e trazendo reflexões, o quanto a gente acredita de fato no empreendedorismo, né, em ser empresário, e a gente motiva isso, que as pessoas empreendam, sejam empresários, mas que sejam conscientes, que consigam manter os seus valores. Porque não é porque são tempos difíceis que, eu vou dar uma ajustada aqui, um jeitinho ali, querendo ou não, como a gente colocou antes, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe de um jeito ou de outro. Então a reflexão é: empreender é desafiador, ter empresa é desafiador, sim. Mas quando a gente faz com propósito, com valores, a gente educa mercado, a gente colabora com pessoas, a gente movimenta a economia, ou seja, a gente ajuda o mundo a girar um pouquinho mais conforme a gente gostaria que ele fosse. A gente não tem o poder de deixar o mundo como a gente quer, mas a gente pode fazer a nossa parte para melhorar um pouco o nosso mundo. Melhorando um pouquinho o nosso mundo, a gente colabora com o mundo do outro, né? Acho que essa essência do negócio, da visão é muito forte. E fazendo um parênteses em todo esse negócio de empreender, de saber, mas no dia a dia a gente cansa também. Porque às vezes são dias difíceis, o outro também. Daí dias de lutas, dias de glória. E fazendo essa reflexão, então, nos dias de luta, se tu pudesse realmente, assim, o que as pessoas poderiam, os empresários quando tu começou, poderiam ter te contado que não te contaram, que tu gostaria que tivessem te contado antes. Aquela coisa assim, isso aqui era tão óbvio, isso aqui era tão... Podiam ter me contado, tive que descobrir sozinho. Hoje, olhando pra trás, o que tu pensa assim, isso aqui podiam ter me contado? Não é tanto, Matheus, da época que eu abri a empresa, mas as redes sociais. Na minha concepção, eu não achava que a rede social ia se transformar no que se transformou. E eu deixei um viés no meio ali que demorou até a gente retomar isso. E, na verdade, não consegue mais retomar, tá? Tu perdeu aquele fio da meada ali, tu tá tentando pegar ele de novo, mas ele não vem. Quando começou as redes sociais, a gente... Naquela época, eu gostaria de ter tido uma visão diferente daquela que eu tive. Eu teria, assim, me apegado mais, me aprofundado mais nas redes sociais. E eu achava que aquilo ali, não... Como eu vinha de uma época que tu fazia muita panfletagem. Eu fiz panfletagem. Eu fiz panfletagem em frente de fábrica, no centro, na rodoviária. Eu fazia panfletagem. Então, para mim, aquilo ali era uma maneira tinha de divulgar a tua empresa, né? Rádio, jornal, mas as redes sociais, assim, era uma questão que ficou meio duvidosa, assim, ficou meio nebuloso. André, não foi só tu. Eu sinto também, compactuo contigo, porque às vezes ainda a gente escanteia, né? Mas é o medo da exposição, eu acho que aí vem muita coisa, medo da exposição, de como fazer, é novo, né? Era novo e aí ainda é novo muitas vezes, porque se a gente vai olhar a rede social, todo dia tem coisa diferente, tem algo diferente, sempre. Faz de um jeito hoje, amanhã tem que fazer de outro, porque já não funciona mais daquele jeito. Né? Daí o Matheus, que bem sabe, fala muito sobre estratégia, né? Entende muito sobre estratégia, é sobre ter estratégias diferentes a cada dia, ter que estar pensando, e aí tu tem que ter alguém que faça também. Porque tu achar que vai conseguir fazer tudo dentro do teu negócio, de novo, é mais um braço. Né? Tu vira um polvo dentro do negócio, e o marketing é uma coisa que a gente não viveu. Né? É normalmente para empresas maiores e tal. Então, realmente, eu compactuo contigo, que é desafiador esse negócio e a gente, às vezes, está perdendo tempo, né? Que a gente tem que ir lá e fazer. A gente quer fazer o perfeitinho
no marketing, né, na rede social, e acabam fazendo nada. Né? E os outros estão fazendo, estão indo, e a gente, às vezes, vou me colocar na situação, a gente tá lá criticando aquele cara que tá fazendo, viu, fez aquele videozinho daquele jeito, né? A gente quer um vídeo profissional, e acaba, né? E basicamente o videozinho daquele jeito, o cara foi lá e fez. Mas o outro tá criticando e não fez, né? O grande desafio, como a gente pode, de fato, ter a iniciativa, que é o que a gente tá fazendo hoje. De um jeito ou de outro, a gente tá aqui falando, se expondo sobre negócios, né? Fragilidades, conhecimento, informação. E acredito que essa é a grande reflexão. É ter a coragem de começar, como de fato começamos lá atrás, e agora como a gente pode continuar se adaptando, continuar se transformando. É um eterno ciclo, né, de começar a transformar e evoluir. Começar a transformar e evoluir. E a partir desse ambiente social, seja no mundo físico ou digital, né? E cada vez mais o phygital, a fusão dos dois. Então o phygital vem para mostrar que realmente quem só está no digital, as empresas novas, né, que nasceram 100% digital, elas crescem muito, mas elas estão deixando muito dinheiro na mesa porque elas não são físicas. A empresa que é muito grande hoje ainda e não está no digital, essa sim, as pesquisas mostram que vai morrer. Porque ela tem que aproveitar enquanto a empresa que é muito grande no digital não chegar no físico. Porque quando ela chegar no físico, daí mata ela. Mas ela tá no físico, ela tem dinheiro, tem produto. Quando ela entrar no digital, ela vai entrar forte. Então, o desafio é, não necessariamente existe uma hora certa de entrar. Mas, quando tu tem a informação, é a hora de entrar. Porque daí chegou no teu nicho. Né? O mundo digital tem muitos nichos. Se você tem essa informação, faça, haja. Fica a reflexão para que a gente coloque informação e não espere a hora certa, o momento ideal para começar, mas sim se posicionar, fazer o trabalho acontecer. É agora, né? O momento ideal é agora, né? Como investir, né? Falar de, né? O momento ideal é agora. Mas vamos lá. Que a gente quer te agradecer, né? Indo para os finalmente aqui, quer te agradecer, André, por ter aceitado, né? Nessa primeira temporada, né? Do Talk Show CDL SAP, de ter vindo, né? E exposto, né? Muitas das tuas questões pessoais e profissionais, e que sirva de exemplo para muitos empresários e empreendedores que estão começando. Se tu quiser deixar uma última reflexão, fica à vontade. Não, eu acho salutar a iniciativa de vocês, tá? Às vezes a gente conhece muito empresário da cidade, tu não sabe a trajetória dele, né? Do empreendedor, tu não conhece a trajetória dele. Eu acho que é uma maneira de tu conhecer melhor o teu vizinho, né? São todos da mesma cidade, né? E eu sempre procuro, quando eu tenho necessidade de comprar alguma coisa, eu sempre procuro comprar na cidade. Dificilmente eu compro alguma coisa fora. Aconteceu já porque eu não encontrei aqui. Porque eu vejo que a gente faz parte de uma sociedade que um tem que ajudar o outro, né? Um depende do outro. Não tem como eu querer ter um comércio sozinho numa cidade, tu não vai prosperar. Comércio forte é aquele comércio que tem vários comércios um do ladinho do outro, né? Então eu vejo que o caminho é esse, a gente tem que se fortificar o comércio local cada vez mais. Como fazer isso, a gente ainda vai descobrir uma maneira melhor. A gente está aqui em associação justamente por isso, né? O CDL faz esse movimento, né, hoje. E a gente agradece, né, por tu participar, pelo Matheus, por todos os que participam e estão com a gente sempre, porque a gente está sempre pensando, a gente está trocando ideia para isso, né? Então, te agradecer mais uma vez por participar, por aceitar esse convite, e que venham outros momentos ainda que a gente possa estar junto para fazer reflexões. Obrigado. Tá certo, obrigado eu. Obrigado, André, e parabéns pela trajetória, uma grande jornada, né? Sucesso sempre. Tá bom. Valeu, obrigadão.